galerinha do segundo ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre a descolonização, tá? Tanto na Ásia, tá? Quanto na África. Após o período que vocês sabem que é o período do imperialismo, né? Muitíssimo praticado pelas duas grandes potências imperialistas que são Inglaterra e França. Vamos entender um pouco isso, né? O que acontece? Com a Segunda Guerra Mundial, né, houve um enfraquecimento das potências europeias, né? E vai se começar a ter, né, com a formação da ONU, a defesa da autodeterminação dos povos, do nacionalismo e também do cenário da Guerra Fria, né? Aonde se vão ter esses movimentos de independência, que nós podemos categorizar, né, como duas grandes categorias que serão abraçadas em diversos países, tá? Primeira categoria, movimento guerrilheiro e a criação de uma sociedade socialista, tá? E outro de negociação com as ex-metrópoles para acertos econômicos, ok? Tudo isso dentro do contexto da Guerra Fria. A conferência de Bandung é uma conferência, né, onde vai se haver as discussões sobre a emancipação das colônias afroasiáticas, né, com também algumas, né, dessas emancipações caracterizada pela discriminação racial, discussão sobre o colonialismo, né, o fim do colonialismo, do neocolonialismo, né, e também uma característica muito forte pela corrida armamentista. É o quê? Ter muito armamento, não só, tá? Mas também ter influência em territórios estratégicos, ok? Essa é uma característica que muitas das vezes é esquecida na corrida armamentista. O caso indiano, né, é marcado por Mahatma Gandhi, que vai fazer, né, lutas nacionalistas contra a Inglaterra, tá? Vão ter dois partidos, né, o Partido do Congresso, que é de origem hindu, e a Liga Muçulmana, né, que eu nem preciso dizer que são seguidores do Islã. E aí vai ter a Marcha do Mar, né, que vai reunir centenas de pessoas contra o imposto sobre o sal e o monopólio da administração inglesa no território indiano. A independência da Índia vai ser concedida pela Inglaterra após várias lutas, né, que a Índia vai fazer, ok? E essa concessão, entre aspas, ok, vai acabar preservando a influência econômica inglesa, né? Que os ingleses eles vão estar muito empenhados em preservar a influência econômica nos países asiáticos, mesmo após a independência, tá? E a Índia vai ser dividida entre Índia, Paquistão Oriental, que vai ser hindu, Paquistão Ocidental, que vai ser com predomínio muçulmano, né? E vão haver vários conflitos, né, entre Índia e Paquistão. E um deles teve como cenário o Vale de Kargil, tá? Que graças, né, à Força Aérea Indiana, né, eles conseguiram resolver o conflito, né, muitas das vezes não tendo tantos mortos na parte indiana, tá? Mas o Vale do Kargil teve um local onde, de fronteira, né, onde é muito vislumbrado, né, dentro desses conflitos. E agora vamos para a descolonização na África. Antecedentes, né, a Conferência de Bandung, que nós já falamos, e também vai ter, né, essas duas categorias, né, a independência por meio da concessão da metrópole e a independência por meio da confrontação através da luta armada.
O caso da Argélia, né? Na Argélia, vai se ter, né, a maioria muçulmana, então uma influência muito grande muçulmana na Argélia. E aí vai criar a Frente Nacional de Libertação, né, fundada por Mohamed Ben Bella. E o que vai acontecer é que as tensões vão aumentar cada vez mais na década de 50, né? E com esse agravo, os grupos defensores de uma Argélia francesa, formado por deputados argelinos e generais franceses, tentou dar um golpe, né? E isso vai ficar conhecido como Crise de Maio de 1958, ok? E vai existir o Armistício de Évian, tá? Que vai ser uma hostilidade entre os grupos a favor da manutenção da colonização e pró-independência da Argélia. E isso vai gerar um plebiscito, né? Que vai debater um princípio de autodeterminação da Argélia, né? Que tem a autodeterminação dos povos, ok? E assim a Argélia vai conquistar sua independência, tornando-se a República Argelina Democrática Popular, né? E a Frente Nacional de Libertação estava à frente como o seu líder, né, estava à frente como primeiro-ministro após a independência. Os outros casos, né, da colônia portuguesa, né, já no contexto da Revolução dos Cravos, né, dentro desse contexto da Revolução dos Cravos é onde se destitui o regime fascista de Portugal, né, que estava colocado, né, dentro do cenário de extrema-direita que a Europa passou, e o Acordo de Alvor, que teve, né, que foi formado através da realização de eleições constituintes, que estabelecia a democracia parlamentar, além de reconhecida a independência de algumas antigas colônias, como a Angola, que teve a independência reconhecida pelo acordo, justamente o Acordo de Alvor, tá? Aí, no caso da Angola, vai ser um caso um pouco diferente, tá? Que vai se ter, né, a guerra civil do movimento de independência com algumas forças, né, como o Movimento Popular de Libertação da Angola, depois a Frente Nacional de Libertação da Angola e a UNITA, que é a União Nacional de Independência Total da Angola. Justamente dentro desse cenário de Guerra Fria, né, onde esses grupos vão ser apoiados, né, tanto por capitalistas quanto por socialistas, e isso vai gerar uma guerra civil na Angola, que vai por causa dessa influência da Guerra Fria. Já no caso de Moçambique, né, Frelimo, que é a Frente de Libertação de Moçambique, junto à UNAMI, que é a União Nacional Africana de Moçambique, junto com a MANU, que é a União Nacional Africana, vão se mobilizar através da liderança de Samora Machel, que passou a liderar a Revolução Moçambicana. Machel foi responsável pela negociação da independência com o governo português e se tornou o primeiro presidente de Moçambique. Após a independência de Moçambique, aproximou-se do bloco soviético e levou ao sul-africano e os estadunidenses a apoiar uma resistência nacional moçambicana, que é o REMANO, né? Em consequência disso, o país também sofreu várias guerras civis. Então a gente percebe que o cenário da África acaba tendo vários problemas de guerras civis, justamente promovido pela influência, né, da Guerra Fria, ok? E agora nós vamos falar sobre a África do Sul, né? Com apoio britânico às minorias, então a África do Sul ela vai se tornar um país independente, porém as minorias brancas que serão as minorias que vão comandar este país, tá?
vão instaurar também o apartheid, justamente aquilo que eu falei com vocês, foi discutido no Congresso de Bandung, que é a discriminação social, né? E a África do Sul vai instaurar o apartheid, que não vai ser só a separação entre negros e brancos, mas também o que acontece? Os negros, eles não podiam ser proprietários de terra, mesmo tendo capital para isso, não tinham direito de participação política, eram obrigados a viver em zonas residenciais separadas dos brancos, e eles, majoritariamente, só eram permitidos trabalhos subalternos, de menor remuneração. Além disso, as relações pessoais entre brancos e negros, como casamentos, eram proibidas, tá? Então, você vê que se tem realmente, né, uma separação, ok? E também, né, destinado não só uma separação, mas destinado ao povo negro, né, o que? Empregos subalternos, ok? Dentro dessa configuração de discriminação racial, ok? Então, vai existir alguns movimentos de insurgência, né, que é o Congresso Nacional Africano, que é a CNA, né, que será com o líder, né, Nelson Mandela. A CNA, de início, ela vai ser uma ação pacífica, baseada na não violência. Porém, ela passou a adotar uma luta armada como forma de combater o racismo no governo sul-africano após o massacre de Schopperville, em 1960, tá? A opressão da comunidade internacional e da ONU fez com que Nelson Mandela fosse solto, né, e se reunisse para fazer, posteriormente, né, uma união dos povos e acabar com a discriminação racial, dando fim ao apartheid e fazendo as primeiras eleições multirraciais da África do Sul, onde ele foi eleito presidente da África do Sul, ok? Então, ficamos por aqui, gente. Tchau!